No vídeo anterior, então, nós vimos como criar um projeto utilizando o PyCharm. Iniciamos o nosso arquivo com os scripts Python. Já colocamos as bibliotecas todas que a gente pretende utilizar ao longo de todos os demais vídeos. E nesse vídeo vamos iniciar agora na parte da codificação. Escrever os scripts e as funções que nós vamos utilizar e botar para rodar depois no EPM Processor. E também vamos ver um pouco da parte de depuração. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar, seguindo a minha notação aqui, um trecho para eu saber que dentro desse espaço aqui vão estar todos os módulos que eu vou utilizar, configurar e vou poder disponibilizar dentro do EPM Processor. Bom, vamos ver a codificação agora como é que é. O primeiro exemplo que eu vou implementar aqui é esse aqui. Eu já copiei a função que está pronta. Nós vamos passar um pouquinho sobre esse código e dar uma analisada no conteúdo dele. Mas basicamente é o seguinte: este EPR aqui nada mais é do que o apelido para o módulo do EPM Processor, e ele tem um decorator que é o application método, e eu informo aqui o nome do método que vai aparecer disponível depois lá nesse outro sistema. Então o nome que eu defini é daily_ac_power_cost. No caso é uma função que a gente vai implementar que calcula o custo, estima, né, o custo do ar-condicionado ligado, e é o custo diário. Como em Python, eu defino a minha função def, o nome da função e os meus parâmetros. No caso do EPM Processor, mais adiante nós vamos ver na estrutura dele, esse parâmetro session é um parâmetro que é sempre informado, e os demais parâmetros são os parâmetros da minha função. No caso, o tag onde tem os dados do compressor do ar-condicionado ligado ou desligado, então isso aqui vai sendo armazenado ao longo do tempo, se o ar-condicionado está ligado ou desligado. Ligado é 1, desligado é 0. Eu tenho o tag onde eu vou escrever o resultado, então eu vou ler diariamente, calcular quanto tempo ele ficou ligado, ou seja, em 1, e depois eu vou simular e estimar o custo dele estar ligado e vou escrever o resultado nessa variável aqui. Aqui é um fator para conversão em kWh, e no caso o time zone, que é importante trabalhar sempre, levar em consideração que eventualmente eu posso ter horário de verão ou não, ou eu posso estar trabalhando com esse sistema em time zones diferentes. Então eu levo em consideração o time zone aqui, assim, no caso, o horário de Brasília. Então, antes de continuar analisando esse código, vale uma observação agora dessa parte aqui da docstring associada a essa função. Então, aqui no começo eu comentei que a formatação do docstring que eu vou botar no meu documento é desse tipo aqui, e esse tipo tem toda uma notação específica. Por exemplo, isso aqui são para enumerações, aqui assim, essa forma que é a forma de eu apresentar em negrito, aqui é a forma de eu apresentar em itálico. Então eu consigo, sem comprometer demais a legibilidade da documentação aqui direto no meu código, colocar a estrutura num formato que posteriormente eu posso gerar a documentação automática disso, rodando o Sphinx, e aí ela fica organizada de maneira bonitinha. Então, por exemplo, aqui está o nome da função, aqui aquelas enumerações, aquela fonte que ficou em negrito, os parâmetros como são apresentados. Então eu consigo gerar automaticamente toda a documentação simplesmente colocando o docstring no formato
naquele formato restructure text, que é o que eu estou utilizando aqui. Depois, num outro vídeo, nós vamos entrar em mais detalhes sobre essa parte de documentação, mas por hora é importante ressaltar essa questão da documentação, porque se eu não digo o significado de cada um desses parâmetros, depois quando eu for utilizar daqui a algum tempo ou alguma outra pessoa for utilizar essa função, sem essa documentação fica bastante difícil. Essa documentação, na verdade, eu em geral crio dentro dos meus projetos um diretório que eu chamei de doc. Dentro desse diretório, eu usando o Sphinx, ele cria toda uma estrutura para geração automática dessa documentação, cria os arquivos de configuração para essa documentação, e quando eu mando executar e gerar automaticamente, ele cria aqui o meu index.html, que é o ponto de entrada da minha documentação, que é aquela página que eu apresentei antes. Bom, retornando para o código. A primeira coisa que eu preciso fazer dentro dessa função é verificar se esse parâmetro ele é um valor único, é um escalar, o nome de um tag, ou ele é uma lista de tags. Basicamente, essa lista ela é passada nesse formato de dicionário ordenado. Então, se for um dicionário ordenado, eu vou fazer um tratamento, se não, eu vou tratar como se fosse apenas uma variável. Aqui eu vejo as questões do time zone, para converter e trabalhar com as horas de acordo com o local que está rodando o EPM Processor. Tem uma funçãozinha para converter em horas, aqui assim, uma funçãozinha auxiliar criada internamente. E aí nós vamos direto para a parte da API. O que eu preciso fazer? Eu preciso definir um período no qual eu vou fazer a minha consulta, dizendo uma data de início e uma data de fim. Essas datas são do tipo datetime e aqui eu já converti elas para a minha hora local. E um outro parâmetro que eu preciso definir é as configurações do tipo de consulta que eu quero. Então, é uma consulta do tipo agregada. O intervalo de processamento é o intervalo de processamento diário, de um dia. E o tipo da agregação que vai ser feita é duração em um estado não zero. Ou seja, aquele meu tag, quando ele está em 1, significa que ele está ligado. Então, eu quero saber em 24 horas quanto tempo ele ficou em estado não zero, ou seja, ligado. Então, aqui são as configurações da minha consulta. No caso de não ser um dicionário ordenado, ou seja, é apenas um valor, eu pego a minha variável, aquela que eu passei como argumento, e executo o método historyReadAggregate e passo essas informações como um parâmetro. Então, o resultado dessa consulta vem para cá. Eu aplico então aquela minha função lá para verificar algum valor zero e fazer as conversões para hora. E depois eu multiplico por aquele meu fator de quilowatt-hora e o resultado vem para essa minha variável V. Uma vez que eu tenho então o valor já de quilowatt-hora daquele dia, eu vou para o passo seguinte, que é fazer a simulação no site da concessionária daquele valor. Então, como eu comentei antes, lá eu utilizei o WebDriver, eu preciso informar onde é que está o Phantom.js. E aí eu vejo se eu estou em produção, na máquina de produção, ele está num diretório. E se eu estou trabalhando na minha máquina local, ele está nesse diretório aqui. Basicamente, o que esse módulo Python faz é carregar o site como se fosse em um browser e eu consigo então enviar comandos para lá, como clicar no botão, por exemplo, e pegar esses resultados. Então, quando eu informo o valor do quilowatt-hora, eu vejo qual foi o resultado, já embutindo custos de impostos, enfim, e faço um parserzinho, usando expressões regulares ali, e pego esse valor e jogo na minha variável final, que eu converto
para valor de ponto flutuante, uma vez que ela era uma string. E aí este valor, por fim, eu escrevo dentro daquele outro tag que eu informei como parâmetro na entrada, que é o tag acPowerCost.write. O valor multiplicado pelo valor da simulação e em que horário, que timestamp eu quero que seja escrito esse valor, anytime. E 0, no caso, é a qualidade, que é a qualidade boa. Então, eu estou escrevendo esse valor nesse timestamp com qualidade boa nesse tag lá do EPM. E isso termina a execução desse módulo. A próxima etapa, então, agora é fazer, eu quiser depurar para verificar se isso aqui está funcionando ou não. Bom, então, para iniciar a depuração do código, é relativamente simples, utilizando o PyCharm. Basta selecionar a linha onde eu quero parar durante a depuração e adicionar um breakpoint. Basta só clicar aqui. Aqui então vai ser um ponto de parada no momento que eu estiver depurando o meu código. Para executar, então, eu posso vir aqui e pressionar Shift F9 para debugar o código ou clicar no botão. Só que antes de iniciar a depuração, é importante entender uma particularidade do Python. Existem basicamente duas formas de eu mandar avaliar e carregar o conteúdo deste arquivo .py. Uma delas é fazer um import dele a partir de um outro arquivo, então ele vai carregar todo o conteúdo. E uma outra seria executar ele do DOS, por exemplo, como um programinha, um script Python. Então, para eu executar ele como um script Python, eu simplesmente tenho que dizer Python, o nome do executável do Python, e o nome do arquivo que eu quero executar, my epm processor modules. .py. No momento que eu mandar executar isso aqui, então o Python vai executar este arquivo. E aí existe uma particularidade nesses scripts Python, que é essa que em geral a gente encontra em diversos arquivos Python por aí que o pessoal desenvolve, que é essa verificação se a chamada que está sendo feita a esse arquivo corresponde ao próprio nome do arquivo, que é o que acontece no caso de executar esse arquivo a partir do console Python. Então ele vai entrar nesse ponto aqui, nessa função aqui, isso aqui vai ser igual, ele vai entrar aqui, e aí aqui dentro então eu vou chamar essa minha outra função, main_daily acPowerCost, que é essa função aqui. Por que eu mostrei isso? Porque é exatamente isso o que o depurador vai fazer. Quando eu mandar iniciar a depuração, ele vai executar esse arquivo, portanto ele vai entrar aqui, vai chamar essa função é essa daqui. Então quando essa função for chamada, ele vai estabelecer uma conexão com o meu servidor de dados, o EPM Server, vai criar esses meus dois tags, o de leitura e o de escrita do resultado, definir as horas do evento e os demais parâmetros, e aí então ele vai chamar essa função aqui, que é a função que nós queremos depurar, passando todos os argumentos que nós definimos aqui anteriormente. Então, o próximo passo é nós depurarmos então essa função aqui assim. Primeira coisa a fazer, vamos colocar então o nosso breakpoint aqui nessa linha e vamos iniciar a depuração. Ele vai rodar, mandar executar o programa e assim que ele chegar nessa linha ele vai parar aqui assim. Notem que todos esses parâmetros aqui de cima já foram definidos, já estão aqui a seção, os tags que eu vou ler, o time zone. E aí eu posso ir pressionando F8, avançando passo a passo a execução do código e verificando se os resultados e o processamento está de acordo com aquilo que eu tinha esperado. Então, por exemplo, aqui a minha hora de início que eu estou definindo é do dia 4 de janeiro de 2018, às 2 horas da manhã. Notem que esse valor aqui ele está sempre em UTC. Então aqui eu defino as minhas variáveis da consulta. E aqui então eu estou efetivamente fazendo a consulta e o resultado da duração do ar-condicionado ligado vai vir para essa variável aqui. No momento que eu executo, aqui eu tenho o meu NumPy Array,
eu posso verificar ele aqui embaixo. Então ele tem uma coluna com os timestamps, outra com valor e outra com a qualidade. Aplico a minha funçãozinha de conversões e organização e limpeza dos valores. E depois eu vou para a parte de criar o driver para o Phantom.js para poder mandar este valor da consulta para simular dentro da concessionária qual seria o custo correspondente. Então aqui eu faço toda essa parte de mandar os dados e o resultado vem para minha Valsim. E depois aqui então eu escrevo dentro desta variável aqui o resultado da minha simulação usando o meu anytime, que é dia 4 de janeiro às 2h. Lembrando que isso aqui tem UTC. Quando eu for ver em local time, isso aqui vai corresponder à meia-noite, uma vez que agora é o horário de verão. E aí assim eu termino a depuração sem nenhum erro, nenhum problema. Eventualmente, se tivesse algum problema, algum erro, eu poderia identificar isso nesse passo a passo da depuração. Então, para verificar o resultado dela, nós podemos abrir, por exemplo, o EPM Studio, fazer um gráfico, onde eu tenho aqui, nessa linha aqui, a temperatura da sala. Aqui é quando o ar-condicionado foi ligado, então essa áreazinha que tem aqui assim, dessa variável aqui, é exatamente a variável que nós fizemos a consulta. Quanto tempo isso aqui, essa variável ficou em 1. Então ele pega, retorna esse valor. Esse valor aqui é o que eu mando simular na concessionária e aí eu obtenho o resultado do custo correspondente ao dia 4 de janeiro. A gente pode verificar aqui que deu R$ 4,38. Notem que nessa ferramenta nós verificamos a hora, como eu comentei, em local time, ou seja, à meia-noite. E lá no código eu precisava colocar 2 da manhã, uma vez que eu estou no horário de verão. No código que eu vou disponibilizar, o código ele vai estar completo, então além dessa função que a gente viu, ainda vai ter uma outra para regressão linear robusta, para predição da temperatura. Então a cada meia hora esse sistema é avaliado e aí ele pega 1 hora de temperatura para trás e prevê como será, usando uma regressão linear, a próxima meia hora. Então vamos ver aqui, por exemplo, as últimas 24 horas. Vamos dar uma olhada aqui assim. Então nota que na parte onde a temperatura tem um comportamento relativamente linear, obviamente o modelo funciona bem. E aqui onde há uma inversão, porque aqui foi ligado ao ar-condicionado, obviamente ela não vai estimar muito bem. Então aqui nessa linha nós temos a hora atual. Agora está 26 graus e a previsão às 10 horas vai ser de 21,51 graus se continuasse nessa tendência. Então, no próximo vídeo eu vou entrar na parte de geração da documentação automática. Como que a gente faz para rodar o Sphinx, pegar esse docstring e gerar uma documentação para poder utilizar depois, quando eu for definir essas funções aqui lá no EPM Processor, saber o que é cada um dos parâmetros, como configurar os objetos de produção e ou de simulação.